Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar de um tema que muitos investidores ignoram, que é sobre bonificações de investimentos. Eu vou explicar para vocês como realizar o lançamento dessas bonificações dentro da planilha de investimentos e depois como usar os relatórios da planilha de investimentos para cadastrar dentro da declaração anual de imposto de renda. E é importante que isso seja feito com bastante atenção, porque não somente é um rendimento isento, como também altera a sua quantidade e preço médio do ativo. Então vem comigo que eu vou te explicar direitinho como fazer isso. Se você está realizando o seu controle e por algum motivo chega no final do ano e a quantidade de ações não está batendo com a quantidade de ações que você comprou ali nas notas de corretagem, pode ser que esteja faltando inserir alguma informação, que pode ser uma bonificação, pode ser um desdobramento, pode ser uma subscrição, deve ser algum evento desses que aumentou a sua posição e não gerou uma nota de corretagem. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai estar usando Fleury, Itaú e Gerdau, que são três ativos que tiveram distribuições de ações bonificadas ao longo de 2023. E eu sei disso e vou usar o site Status Invest, que é um site que te fornece essa informação com duas casas decimais ali no valor do item bonificado, que acaba servindo bastante aqui para a gente. E se você tiver, na realidade, uma quantidade muito grande de ações, 100 mil ações, 200 mil ações, 1 milhão de ações, pode ser que faça mais sentido você buscar o fato relevante dessa empresa, que ela vai te fornecer ali com várias casas decimais e fica melhor para você trabalhar com mais exatidão. Mas eu quero começar mostrando para vocês Gerdau, esse exemplo aqui. Então a gente tem aqui a planilha, eu tirei um zoom, vou até dar um pouco de zoom aqui. Eu coloquei aqui na planilha uma posição inicial de Gerdau e eu vou lançar aqui essa bonificação. Então basicamente o que a gente tem? Em posição consolidada, eu tenho 600 ações de Gerdau. Mas daí chegou lá, você está conferindo as posições, você descobriu que não são 600, são mais. E daí você entra aqui no site do Status Invest e começa a verificar e você identifica que não teve desdobramento e grupamento, mas teve uma bonificação. Então como que a gente lança essa bonificação e como depois a gente vai lançar isso dentro do imposto de renda? A primeira informação relevante desse controle é a data com do ativo, porque nessa data você precisa descobrir quantas ações você tinha. Obviamente, ao longo do ano você negocia compras e vendas, então você precisa descobrir exatamente na data com qual que era a sua posição e depois qual que é a data de incorporação, qual que é a data que esses ativos efetivamente entraram ali na sua carteira. Então, aqui no site do Status Invest, ele já me dá a data com 21/3, basta a gente colocar aqui 21/3, 23, e a gente vai clicar em nova operação tratativa. Nessa janela de nova operação tratativa, você seleciona o ativo, nesse caso o Gerdau, seleciona o tipo da operação tratativa disponível, que nesse caso é a bonificação, ele já vai te descobrir e já vai te informar a quantidade que você tinha nessa data, e a data de incorporação é a data que ele vai efetivamente realizar o cadastro dentro da planilha. Então 24/3, porque é a data que esses ativos entraram ali na sua conta. E você tem que cadastrar o valor de base, que é justamente quanto que isso representa contabilmente para você, ou seja, qual que é o valor efetivo desse rendimento. E por que você precisa do valor contábil desse ativo? É bem simples. Chegando no final do ano, a sua posição desse ativo vai crescer, tanto em quantidade quanto em valor. E esse valor adicional dentro da sua posição, ele precisa ser declarado em rendimentos isentos. Então, todo tipo de ação bonificada tem um valor intrínseco que precisa ser declarado. Se você declarar o valor de zero, a partir do momento que você realiza a venda desse ativo, você vai ser tributado 100%, ou seja, sobre 100% do ganho. Imagina que você recebeu 100 ações bonificadas a R$10, mas você cadastra essas R$100 como se estivesse valendo zero. A partir do momento que você vende essas ações a R$10, R$15, você vai estar tributando o lucro total da venda e não a diferença efetivamente do ganho, porque a bonificação ela entra para você como isenta e você não precisa pagar por isso. Então é importante controlar isso com bastante exatidão. Nesse caso aqui, 5% de 600 ações, são 30 ações, ele vai te bonificar 30 ações. Então a gente já tem uma data aqui com operação aberta, de uma compra, ela entra dentro do nosso controle como uma compra, porque você está efetivamente comprando, mas quando você clica aqui, você sabe que o formato é um formato tipo bonificação, ele não vai gerar nenhum tipo de nota com custo, é simplesmente a entrada do ativo. Vamos passar para Fleury, simplesmente para a gente formalizar e vocês verem como o padrão se repete. A gente desce aqui em Fleury
e temos aqui a data com 12/6/23, colocamos aqui essa data, clicamos em nova operação tratativa, selecionamos o ativo, bonificação, ele vai identificar que nessa data a gente tinha a quantidade de 2.000 ações, na data da incorporação seria 16/6/23, o valor de 6,52, numa proporção de 5%, entraram 100 ações. Confirma, ok. Então já temos as duas entradas de bonificações, vamos lançar a terceira, ITSA, também aqui, ó, 27/11/23, colocamos aqui, nova operação tratativa, ITSA, bonificação, então vamos colocar aqui 17, a data da incorporação 28/11/23 e valor de 17,92. A proporção de 5%. Legal. Eu quero também dizer para vocês o seguinte, que pode ser que em uma determinada bonificação você sobre ali alguma fração. Por exemplo, se a gente for mudar isso daqui que eu fiz, tá? Vamos mudar. Eu vou voltar todo esse processamento. Ok. E temos aqui que, na realidade, eu não tinha 1.000 ações de Itaú. Eu tinha 1.005 ações. Então, vamos alterar. Ok, vamos voltar aqui. Vamos colocar 1.005. E vamos processar como se a gente tivesse 1.005. Eu estou fazendo esse exemplo porque pode ser que aconteça na prática com vocês, e daí vocês vão querer saber como resolve essa situação. Então, se a gente tem 1.005 ações, quando você for fazer essa operação de tratamento de bonificação, no dia 7/11, ITSA, bonificação, o que acontece? Quando eu coloco 5%, ele vai me gerar uma posição bonificada de 50 ações e uma pequena fração de 25 unidades, 17,92. E o que acontece com essa pequena fração de 25 unidades? A própria empresa ela vai realizar a venda dessa fração e vai te depositar na sua conta, de acordo com o valor de mercado. E esse valor ele pode sim ser tributado, porque aí sim você pode estar tendo ganho de capital. O valor da bonificação em si, esse 0,25, ele é isento. Então, por isso que é bom você ter aquele acompanhamento bem preciso, bem legal. Porque é o que está acontecendo? Quando a gente entra na data 28/11, ele está me dando as 50 ações que eu tinha, e ele está me dando aqui também aquele ponto 25. Então, o ponto 25, ele me diz que é uma unidade a 4,48, porque dentro da bolsa a gente nunca trabalha com frações. Então, ele automaticamente converte aquela ponto 25 em uma unidade e já te diz o preço dessa unidade. Então, o que a gente tem que fazer agora para resolver essa questão que ficou um ativo a mais, ficou um ativo sobrando? Eu vou explicar para vocês. A gente está aqui na posição, eu vou processar esses dados aqui que a gente cadastrou. Fica aqui no modo turma, ele processa. Então, agora que eu tenho essa posição processada, vocês estão vendo aqui que em posição da carteira eu tenho um ativo sobrando de ITSA 4 no valor de 4,48. Ele é uma fração. Tá? Então está aqui, frações a receber no mercado. Então o que você vai ver? Lá você vai entrar ali no seu extrato, você vai perceber que em alguma data ele pagou você referente a essas frações. Então você precisa cadastrar isso. Vamos supor que ele te pagou no dia 15/12, 15/12/23. Então a gente vai lançar esse ativo em 15/12/23. Até para simplificar, dá para você clicar aqui, ele já deixa você lançar o ativo que está pré-selecionado. E daí você vai ver lá que na realidade, quando eu cliquei em preço unitário, ele volta. Mas tudo bem. Coloca aqui uma unidade, preço unitário. A gente coloca aqui, imagina que ele te pagou R$6. Eu não sei exatamente qual que é o valor que ele vai te pagar, porque é de acordo com o valor do mercado daquele dia. E daí aqui em formato a gente vai colocar aqui como resgate, porque um resgate é uma venda compulsória, uma venda que não teve uma nota de corretagem, ele foi lá e vendeu direto na sua conta. Então, a gente vai adicionar como uma venda desse ativo fracionário, uma unidade, ao preço que ele está te pagando. Então basta você adicionar e pronto. Quando a gente vem aqui na projetada, você vai ver que ela já sumiu.
Então, o que acontece? Essa pequena diferença de valor, de R$ 1 e alguns centavos, essa diferença sim é tributada. Então, no relatório do imposto de renda, ela vai estar lá considerando esse R$ 1 de lucro. Claro, aqui é um exemplo bem simples, valores pequenos, então não é tão representativo. Mas é importante que esteja sendo tudo cadastrado da forma correta. Agora eu processo esses dados e pronto, eu já tenho aqui, quando a gente volta aqui para as operações, nesse resgate eu já tenho aqui um resultado líquido de 1,52, já dá para ver. Agora vamos passar para os relatórios, que eu vou mostrar para vocês esses relatórios ali sendo lançados dentro do programa do Imposto de Renda. O primeiro relatório que eu quero mostrar para vocês é o relatório de bonificações recebidas. Então basta você abrir a planilha aqui, você vai clicar aqui em relatórios, tá? Relatórios, relatório de bonificações recebidas, você gera o relatório, ele basicamente te dá uma composição desses valores que foram recebidos, já com os códigos das empresas, tá? Então, no caso aqui, a gente vem e cadastra justamente isso daqui, ó. Em imposto de renda, abre aqui o programa, e uma declaração. Esse CPF é um CPF fictício, então não precisa se preocupar, ele foi gerado aleatoriamente. Vou clicar aqui em rendimentos isentos. Daí dentro de rendimentos isentos, a gente vai cadastrar esses rendimentos. Então, novo, tipo de rendimento. Tem aqui, ó, rendimento... O item 18, incorporação de reservas de capital, bonificações em ações. Daí a gente pode colocar aqui, ó, tipo de beneficiário titular, CPF da fonte, CNPJ da fonte pagadora. Vamos copiar, colocar aqui, pronto. Nome da fonte pagadora. Aqui, ó, vou colocar o nome dela, Gerdau. E aqui o valor, R$ 346,50. Ok. A gente passa para o próximo. Novo. 8. PJ. Já tem aqui Fleury. 52. E daí aqui você pode lançar separado ou pode lançar junto. A gente pode lançar tudo junto. Então, temos aqui que o nome da fonte usa. E daí o valor total bonificado é esse valor aqui, essa somatória, né? Então, é a soma desse com esse. Dá 948. R$ 900,48. Ok. Então, já tenho as 3 bonificações cadastradas. E agora, qual que é o próximo relatório que é importante? Esse daqui vocês já vão declarar de qualquer forma, mas eu quero mostrar para vocês entenderem como impacta no relatório de bens e direitos. Então, quer dizer, basicamente, se a gente vier aqui em bens e direitos, vamos gerar o relatório de bens e direitos. Relatório. Quando substituir o anterior. E pronto. Aqui no relatório de bens e direitos, se a gente prestar atenção na descrição, ele vai estar falando aqui, ó. Você tinha 2.000 ações ao preço médio tal, com posição alterada para 2.100 ao preço médio tal. Por quê? Então, quando você for lançar no seu imposto de renda, o ativo, no começo do período, você tinha uma posição tal. Mas você recebeu essa bonificação, que entrou lá em rendimento isento, e, de certa forma, aumentou o seu patrimônio em tantos reais. E esse aumento patrimonial, ele vai ser declarado aqui. Então, nesse primeiro exemplo, participações societárias, grupo 3, código 1, ações, CNPJ, vamos copiar aqui o CNPJ. E daí aqui, quando a gente coloca essa descrição, você já tem aqui dizendo que você teve essa posição alterada. Não precisa descrever necessariamente que foi por conta da bonificação, mas você já tem ali o cadastro em rendimentos, o que ok, já justifica a variação de valores aqui na sua declaração. Então, você tem essa posição em 31/1/2022, você recebe a bonificação e tem essa posição em 31/12/2023. Basta você salvar
e já está feito aqui o lançamento. Então você vai repetir esse mesmo processo para todos os seus ativos. Eu só queria mesmo mostrar como na prática influencia tanto no seu preço médio, influencia tanto também nas suas posições e na forma que você vai declarar ali em bens e direitos. A vantagem é que com a planilha você consegue cadastrar isso e ela vai fazer todas essas contas para você, sem você ter que se preocupar. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre a venda das frações, ou sobre a declaração, sobre qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Eu respondo todos os comentários, então fique à vontade aqui para escrever. Deixa aqui uma curtida também, porque ajuda bastante o canal, ajuda o desenvolvimento da planilha. E se você ficou aqui até o final também, eu agradeço bastante a sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.